E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje a bordo do GWM Haval H6 Heavy 2025 levarei vocês no carona para compartilhar um pouquinho das minhas impressões de uso no perímetro rodoviário, falando-se em potência com os motores combinados, combustão e o elétrico, totalizam 243 cavalos e incríveis 54 quilos de torque. É um pouco mais amansado quando comparado com a versão PHEV, mas ainda assim é um carro que desempenha muito bem, ainda mais observando que é uma categoria de híbrido leve, onde o motor a combustão serve como uma fonte de energia e propriamente a desaceleração, a energia cinética. Para vocês terem ideia, esse carro de consumo no perímetro rodoviário faz uma média de 12 a 14 km por litro, mantendo uma velocidade de cruzeiro um pouquinho mais elevada. Como eu sempre comento, gosto de pontuar os carros elétricos, os carros híbridos, eles tendem a ser mais econômicos no uso urbano, justamente porque é onde o motor elétrico ajuda muito a sair da inércia, aquela questão de ficar parado no trânsito. E já na rodovia, onde tende a manter velocidades mais elevadas, assim como a combustão elétrico também, ele tende a drenar mais bateria, a consumir mais combustível, porque você trabalha em um regime de rotação mais elevado. Ponto super positivo, tanque de combustível de 60 litros, então quando cheio, uma baita autonomia. Até comentei quando eu peguei esse carro, ele estava com um tanque completo, estimando uma autonomia de por volta de 850, 880 quilômetros. Então você consegue fazer longos trajetos. Eu, que curto muito cair no estradão, fazer viagens longas, acho isso maravilhoso. E outra coisa, né? Um carro de 4,68 metros de comprimento, 1,88 de largura, é o cenário ideal para fazer viagens em família, para quem precisa de espaço. São 560 litros de porta-malas, tem a persiana lá atrás, então com a persiana retraída você consegue aproveitar um pouquinho mais dessa litragem. Outra coisa que eu curto bastante e até já testei em outros carros, e nesse aqui está muito bem equilibrado, equalizado, se assim eu posso dizer, o sistema de direção semi-assistida. Então, através desse controlador posicionado aqui no canto inferior esquerdo, eu dando um clique, ele ativa o ACC, que basicamente é o controle de cruzeiro adaptativo. Ele vai manter aqui que está setado em 96 km por hora. Tem um outro botãozinho que eu consigo regular a distância que eu quero do carro à frente. Então, ele observando que o carro à frente está trafegando em uma velocidade inferior, assim como está agora, vejam só, ele reduz automaticamente. Agora está marcando ele 73 km por hora. E assim que o carro à frente começar a trafegar na velocidade maior, ele vai acompanhando até o limite que eu setei. E uma coisa, isso daqui já é maravilhoso, mas uma coisa que eu sou apaixonado, você dando 2 cliques consecutivos, ele ativa o cruzeiro inteligente. Para quem já acompanha o canal, provavelmente deva se lembrar que eu testei esse sistema, claro que é denominado Pilot Assist no Volvo. Isso daqui é maravilhoso porque, além do controle adaptativo de cruzeiro, ele basicamente faz as leituras das faixas e ele vai colocando, acompanhando, deixando o carro no trilho. Então, ó, vejam, ele vai virando o volante, ele centraliza através dos radares, das câmeras que tem aqui, tem na dianteira também, aqui ó, por favor segure o volante. Head-Up Display é um outro ponto maravilhoso que eu curto bastante nesse carro. Vejam só, acompanhando
no trilho. E uma coisa que eu fiquei abismado, que eles conseguiram deixar a tecnologia mais afinada ainda, é que, por exemplo, infelizmente é comum de acontecer aqui em terras tupiniquins o seguinte: algumas rodovias, trechos com faixas em um estado de conservação, de pintura boa, entretanto trechos que não são tão bons assim, que já estão desgastados, apagados ou que sequer tem, né? E o que ele faz quando chega nesses determinados trechos, ó, segura o volante, ele basicamente, caso haja, olhem só um azulzão aí, H6, caso haja um carro à frente, ele vai usar o carro à frente como ponto de referência. Isso é bem legal. Difícil até de ver, até nos carros das marcas mais renomadas também. Isso daqui é maravilhoso. Em determinado trecho que você já está com aquele cansaço ou de muito trânsito, eu sempre compartilho um exemplo que eu utilizei o sistema do piloto semi-assistido, né? Voltando de Curitiba em uma viagem que eu fiz, por infelicidade, peguei um trecho que havia acontecido um acidente, então aquele trânsito que não chega a parar 100%, para por alguns segundos e caminha, para e caminha. E com esse sistema ativo, basicamente ele acompanha o andar do carro à frente. Você não precisa ficar ali preocupado 100%, né? Isso é bem legal. Vou subir mais um pouquinho a velocidade, dando toques para cima. Agora a 120. Vejam como que ele vem acompanhando no trilho. Isso daqui é maravilhoso. Depois que você se acostuma, é difícil viver sem, ainda mais nesse tipo de situação, né? Carro super silencioso, aro 19, pneus 225/55. O comportamento dinâmico desse carro é muito afiado. Eu vou pegar um trechinho da estrada municipal de Araçariguama que leva até a ótima, sensacional estrada dos Romeiros. Inclusive fica registrado aqui a dica: vocês, após avistarem a plaquinha aqui do quilômetro 47, ó, saída 48, Pirapora do Bom Jesus, um pouco camuflado, se assim eu posso dizer, porque você passa quase, na verdade passa por dentro de um posto. Direção elétrica, progressiva. E além disso, através das configurações aqui no multimídia, do modo de condução, que inclusive eu vou alterar agora, modo esportivo, você consegue deixar ela no modo mais leve, moderado ou esportivo. Vejam o terreno agora acidentado, como o carro absorve bem, suspensão traseira individual, freio a disco nas 4 rodas, sendo dianteira ventilado e na traseira sólido. Esse barulhinho atrás que vocês estão ouvindo aqui tem algumas bugigangas que eu estou carregando aí. Aqui, ó, Pirapora do Bom Jesus. Isso daqui posso considerar quase o meu quintal, de tantas vezes que eu já vim até aqui. Freio muito, ó, o cheirinho de café da fábrica aqui, esquerda, maravilhoso, hein? Vou ter que fazer o pit stop depois para tomar um cafezinho aqui na região. Vejam, pessoal, como o carro vai super bem. Silêncio, silêncio, silêncio. Do lado esquerdo aqui, no computador de bordo, no painel de instrumentos, também digital, na horizontal. Lado esquerdo, velocidade. Aqui eu consigo trazer algumas informações mais específicas. Eu deixei setado na questão da energia, se eu estou drenando a energia ou recuperando energia. Então quando fica negativo, menos agora, menos 10, menos 20, significa que eu estou recuperando, mandando uma carguinha através da energia cinética para o estoque, né, de energia para as baterias. O que eu fiquei impressionado é isso daqui, ó. Como o comportamento dinâmico desse carro é afiado. E o quanto o carro cresce. Ele tem um câmbio automatizado de 2 marchas. Se assemelha bastante ao trabalho de um câmbio CVT, que estamos mais acostumados a vermos nos
dos carros aqui no Brasil. Esse head-up display ajuda muito. Não sei se vocês conseguirão ver através desse ângulo de câmera. Mas olhem só. Vou levar vocês nesse trechinho a parar ali no cine, mas depois eu faço a volta. Que silêncio. Outro ponto que eu curti muito: esses bancos abraçam super bem, tem boas abas laterais, então você consegue fazer uma regulagem aqui na lombar, distância, e ficar bem presinha. Apple CarPlay, Android Auto, esse console central aqui é maravilhoso, ainda mais por ele ser inteiriço. Independente da estatura da pessoa, consegue se aproveitar, porque começa daqui, vai até aqui, tem uma parte almofadada, sensacional. Agora, desacelerando, a energia cinética, eu deixei o modo de regeneração da energia no máximo, então ele tende a segurar, usar o freio motor. Soltei aqui, ó, cravando 36, então mandando carga. Inclusive, vejam, ele faz o desenho aqui, uma animação das rodas dianteiras mandando carga para o estoque de energia. Isso é bem legal. E além disso, como eu sempre comento, né, a evolução dos carros, os carros manuais, que até então nós utilizávamos 3 pedais automáticos, 2 pedais, e agora com os híbridos e os elétricos, estamos utilizando, por mais que ainda tenham uns 2 pedais, estamos utilizando muito menos o do freio. Ainda mais nesse carro que tem a opção do One Pedal Drive, que basicamente ele desacelera mais ainda. Esse trechinho aqui é bacana, galera. Ele faz um S, vejam, aro 19, né? E eu fico abismado como, olhem só, como um carro dessa altura é tão afiadinho. Eu falo que é a evolução, a tecnologia de suspensão, a liga dos materiais que eles estão utilizando, né? Tem muito mais esmero. Anos atrás, um carro desse porte, com essas dimensões, não chegava nem perto desse comportamento dinâmico. Até mesmo se compararmos, conforme eu já comentei, acho que 2 anos atrás ou 3, eu fiz uma viagem à Argentina, fiquei com Rava OH6, entretanto a geração anterior, que era somente a combustão, sequer ainda tinha chego no Brasil esse modelo de carro, e ele era desse tamanhão todo, aquele acerto de setup de suspensão voltada ao conforto. Eu tentei, eu fiz pra conhecer, porque é aquilo, todo carro que eu pego eu tento observar, eu gosto muito, né, de entender o comportamento, a proposta do carro. E aquele lá era muito, acerto muito mais pro conforto, não chega nem perto do comportamento afiado agora de curva desse. Aquela curva que eu fiz ali atrás, pô, ele espalhar a frente ia bem rato. Os caras evoluíram muito, né? Dará para acelerar muito por conta do tráfego mais intenso, mas tentarei fazer um retorno a full pedal como o carro cresce. 54 kg de torque, né? E se observarmos esse conjunto de híbrido leve, tem 1.699 kg. Pelas dimensões, mais uma vez, não é um carro tão pesado assim, né? Ainda mais que tem as baterias que incrementam um peso aí pro carro muito significativo. Como eu sempre comento, se você ainda não teve a oportunidade de dirigir um carro híbrido, um carro elétrico, vá em uma concessionária, faça um test drive, que muitas das vezes só assistindo não dá pra ter uma percepção tão apurada assim, né? As babás eletrônicas apitando, então como ele tem um assistente de permanência em faixa, ele sinaliza caso eu passe por cima. Sensor, vou fazer o retorno aqui.
Ele tem o sensor também de ponto cego cruzado. Então, além de mostrar aqui no computador de bordo, no painel de instrumentos no centro, ele mostra aqui também os dois retrovisores. Vou segurar um pouquinho. Eu vou fazendo um full pedal, 0 a 100 em 7,9. Ó, full pedal. Viram? O trabalho parece bastante de um CVT. Outra coisa que é muito boa para quem curte estrada: conjunto óptico Full LED. É muito bom. Dá um farolzinho alto, ilumina muito, muito bem. Difusor de ar condicionado traseiro. Então, como eu gosto de pontuar essas coisas, porque como esse carro tem uma proposta bem familiar, é algo que eu observo, ainda mais que eu viajo bastante em família, com mais pessoas, amigos. Como o carro cresce, como o carro se comporta muito bem, freia muito bem. Curti. É um carro que, confesso, eu não esperava tanto, mas passando esses dias com ele, fiquei impressionado. O carro muito bem ajustado, pô, lindíssimo. O carro chama muita atenção, tanto no design externo quanto no design interno. Uma baita tecnologia embarcada. Sendo bem sincero, nessa faixa de preço, observando os concorrentes, o pacote que esse carro está oferecendo é muito convidativo. Pô, é difícil pegar um carro nessa faixa de preço com direção semi-assistida assim. De cruzeiro adaptativo, beleza, mas e essa aqui? Que mantém o carro no trilho, que faz as curvas, né? Uma coisa que eu acho que poderia melhorar nesse carro é o sistema de alto-falantes. É bom, mas, como eu sempre comento, eu sou aquele cara que gosto de equalizar o som com médios, agudos, os graves, aquele palco sonoro bem definido. Eu senti um pouco de falta nessa questão. Responde bem quando tá no modo esporte, vejam. Cara, não parece que tem esse tamanho. E os pneus são marca boas, né? Marca boa, de marca boa. Ajuda bastante. Cara, sensacional. Mais do que aprovada. Se vocês tiverem dúvida, faça ali, como eu sempre comento, né? Geralmente a galerinha fica dúvida entre 2 carros, 3 carros. Vá em uma concessionária, entre em cada, faça a regulagem do banco. Porra, um baita pacote, um carro de uso diário, familiar, faz tudo muito bem. E essa versão é legal também, que muitas das vezes você não se preocupa, igual a plug-in, dependendo da estrutura que você tem em casa, né? Muitas das vezes você mora em prédio, um prédio mais antigo que ainda não tem a possibilidade do wallbox ali de instalação. Isso daqui é uma baita saída. Até comento que tem a questão da evolução, né? O motor turbo até então, o principal downsize, né? Que os motores de litragem menor, esse daqui é 1.5, tem o cunho, o intuito de eficiência, né? Tanto de desempenho quanto de economia. E agora com um híbrido leve, um motorzinho elétrico pequeno, é para dar mais aquele toque de eficiência. Ajuda muito no desempenho, pô, e no consumo principalmente. E o que mais me chama a atenção é que o híbrido leve até então era só para ser um carro, observando-se principalmente os Corollinhas aí, que são famosos nessa questão, é somente economia, né? Não tem a questão do desempenho. No entanto, que se você pegar aí o 2.0, ele é mais
mais potente. É isso mesmo, é mais potente do que o híbrido. Olha que sensacional o carro. Super afiadinha. Mais do que aprovado, galera. Certo? Então vou fazer o pit stop no Cine agora. Estendi um pouquinho o rolê. Se der tempo, antes da chuva, vou tentar fazer a subida do Morro do Capoava para compartilhar com vocês também. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o previsto, mas eu acho que deu para pontuar as principais questões para quem curte esse estilo de uso, né? Viagem, a parada estratégica. Quem curte estradinha sinuosa e é aqui das redondezas de São Paulo, Araçariguama, Pirapora do Bom Jesus, mais do que recomendado. Ih, será que tá fechado? Tá fechado, galera. Não tivemos sorte hoje. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex no lugar do i. É o número 1. Caso vocês tenham mais alguma curiosidade sobre o carro ou algum outro carro da marca, comentem aí no campo dos comentários, que na medida do possível eu tentarei trazer conteúdo aqui no canal. Certo? Canal de avaliação Carros com L1. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Na verdade, deixa eu fazer um pit stop aqui só pra dar um take, fazer um takezinho da externa pra vocês verem. Câmera 360 graus. Rapidinho, só pra vocês verem a traseira e a frente super invocada. Olhem só. Que traseira bonita, né? E agora a frenteira. Sensacional. Olhem só. Aro 19. E é isso aí. Valeu e falou.